Pessoal, boa tarde. Meu nome é Rodrigo. Eu sou responsável aqui pelo produto TAF, né, o Product Owner do TAF, e eu vou iniciar aqui com vocês a apresentação da evolução do E-Social, né, o que nós estamos fazendo aqui como TOTS para melhorar a nossa ferramenta de entrega dessa obrigação, simplificando, né, a vida, o dia a dia das companhias que estão aqui nos ouvindo. Aqui o fórum é específico para cliente da linha RM, né, então da linha RM de RH. E só para a gente alinhar o jogo aqui, antes de começar, tem um chatzinho que está disponível para todos vocês. Vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas por ali. O áudio não será aberto para dúvidas. Então, vamos via chat para a dinâmica do trabalho ser um pouco melhor. E a ideia aqui é, como eu já comentei, passar para vocês todo o histórico aí do social e o que nós estamos fazendo para melhorar a implementação e o dia a dia de vocês. A apresentação é dividida em duas partes. Primeiro, eu vou apresentar, né, o escopo do projeto como um todo e específicas ali algumas melhorias do TAF. E na sequência, a Mariana da linha RM, ela vai falar com vocês um pouco sobre as implementações realizadas na linha RM, também dentro desse contexto do E-Social. Tá? Então, a gente dividiu assim, que é uma dinâmica que tem se mostrado efetiva nos últimos webinars aí. Bom, iniciando aqui a apresentação, nós, né, em 2018, com a entrada do E-Social, lá em janeiro, né, com o envio dos eventos de tabela, nós tivemos ali um boom muito grande, né, do mercado, tanto dos clientes, né, com essa nova obrigação, que foi algo novo, o formato de envio, a forma de apurar as informações, né, embora não tenha mudado a legislação, né, a forma de envio e de prestar contas ao governo acabou exigindo mudanças tanto no processo dos clientes, né, adaptações a prazos e etc., quanto um aprendizado aqui da Software House para poder manter essa comunicação com o governo no formato novo de transmissão e adaptações do próprio governo para poder suportar a demanda, né? Que foi uma demanda em nível nacional que a gente está comentando, né? Então foi uma demanda bastante alta e exigiu deles uma adaptação e um entendimento de como fazer essa recepção de dados. Então, nós tivemos ali um momento no começo de 2018 que foi o momento de suportar aquela entrada em produção. Então, nós não tínhamos ali muita margem para buscar evoluções no produto, precisávamos sustentar aquilo que o governo pedia, né, como uma nova legislação, no caso social. E, então, foi naquele primeiro ano, aqueles primeiros meses ali, bem turbulentos, onde a gente teve que, né, aumentar a operação para poder sustentar, tanto aqui na Software House, os clientes também tiveram que se adequar, e nós fomos caminhando juntos aí para poder enfrentar esse grande desafio. Já em 2019, no início do ano, nós começamos já com um pouco mais de tranquilidade, começamos a entender onde nós poderíamos melhorar. E foi então aí que apareceu esse projeto de User Experience, né? ou X, ou X, se vocês preferirem, que é um termo de mercado onde a gente acaba entendendo junto com o usuário, junto com os clientes, né, as dificuldades que aquela operação que ele executa tem e como nós poderíamos melhorar isso e como nós poderíamos juntos construir algo melhor. Então, como que nós fizemos aqui na TOTS? Aqui na TOTOS, nós convidamos cerca de 16 clientes na etapa do projeto, entrevistamos esses clientes, né? Talvez alguns de vocês possam ter participado, né? Teve alguns clientes de todas as linhas de produto, RM, DataSul, Proteus, de diversos segmentos, diversos tamanhos. A gente entrevistou para entender como você faz a entrega do social hoje pela TOTOS, quais são as suas dificuldades, onde você tem mais facilidade de trabalhar, quais são as questões difíceis de enfrentar. E com isso, né, com essas perguntas, foram gerados cerca de 21 necessidades que foram mapeadas pelos clientes. Então, 21 necessidades de adaptações, de melhorias, de mudanças dentro dos produtos da TOTOS. E com essas 21 necessidades, nós montamos 11 desafios, né, que foi elaborado junto com o laboratório da TOTOS aqui de experiência, 11 desafios e convidamos 28 pessoas, que são outros clientes que foram convidados, né, seguindo a mesma linha de atender todas as linhas de produto, todos os tamanhos, enfim. Convidamos clientes, convidamos o suporte, convidamos o time de serviço, convidamos o time de desenvolvimento. Então, colocamos todos juntos envolvidos naquele processo de entrega do social em uma sala, colocamos os desafios que foram levantados pelos próprios clientes na primeira fase, e com isso tivemos ali, como resultado, mais de 98 ideias
sendo das mais variadas origens, né, para resolver todos esses 21 problemas que foram mapeados. Então, pegamos essas 98 ideias e, em cima dela, começamos a priorizar e ver o que, de fato, tinha mais valor a curto prazo, médio prazo, a longo prazo, para a gente poder criar aqui um backlog de desenvolvimento e planejar, né, para atender o mercado e colocar valor mais rápido para vocês. Bom, com esse trabalho, com esse trabalho feito, nasceu o projeto que nós chamamos de E-Social do Futuro. Então, a TOTVS adotou esse nome como E-Social do Futuro. E o que esse projeto contempla, né? O que mudou? Esse desenho que foi colocado, que vocês estão vendo em tela, ele basicamente traduz, né, como a arquitetura que o produto ficará agora, com essa implementação já realizada do projeto, como que está a arquitetura disso e como que a mensageria entre vocês ali, né, o produto, GRH e o governo acontecerá. Então, aqui no canto esquerdo, eu tenho ali as linhas de produto, né? Proteus, RM, DataSul e demais produtos. Por que demais produtos? Porque no caso específico do TAF, né, eu tenho produtos de outras linhas, além dos 3 maiores RPs da TOTVS, né, que são Proteus, RM e DataSul. Eu tenho, além desses produtos, eu tenho produtos da TOTVS que integram com o TAF e eu tenho produtos de mercado que integram com o TAF também, para entregar o E-Social, o REINF e outras obrigações que o TAF atende, ECF, GIA, enfim. Então, o TAF ele atende esse cenário de clientes e tem muitos produtos que integram com o TAF para fazer essa entrega. Na parte do meio, ali no quadrante do meio, eu tenho o TAF. Reparem que a arquitetura macro de integração e envio ela continua a mesma. Então, eu tenho do lado esquerdo os RHs, no meio o TAF e um pouquinho à direita o TSS, lá na ponta o governo. Então, a arquitetura de integrações ela continua exatamente a mesma. O que nós fizemos? Nós entendemos com esse projeto que, né, para alguns clientes, existe uma necessidade de simplificação da entrega. Então, por exemplo, o TAF ele é um consolidador, né? Então, o TAF ele permite que você junte informações, por exemplo, da folha, que eu acho que é o mais evidente, né? Do caso do E-Social. Pegar informação de autônomo que vem do financeiro, né, do título, e juntar com a informação da folha seletista para poder gerar o evento S1200 e enviar para o governo. Então, o TAF ele tem as engines para fazer essa aglutinação, para fazer validação de conteúdo, para poder fazer uma série de implementações que acabam gerando ali um pouco mais de complexidade, porém, para clientes que têm essa necessidade, tem um ganho. Nós identificamos pelo projeto que alguns clientes não têm essa necessidade, que alguns clientes, a linha de RH já faz a consolidação necessária para fazer o envio daquela informação direto ao governo. Então, foi criado o que nós chamamos de serviço do MIDR, né, que eu estou chamando aqui no PPT de escopo reduzido. Então, o que é escopo reduzido? É um serviço do TAF, um serviço dentro do TAF, então vai ter um pacote de liberação do TAF que vocês vão atualizar o produto, e nele terá um serviço que vai transitar o XML da linha de RH com o TSS, né, de uma forma ali transparente para vocês, sem permitir, né, sem as funcionalidades que ele tem hoje, de editar XML, validar, fazer qualquer tipo de consistência. Ele simplesmente transita o XML da linha para o TSS e depois pega o retorno do TSS e volta para a linha de RH, no caso o RM. Tá? Então, é um serviço que pode ser adotado pelos clientes dentro do contexto ali do middleware. E a outra caixinha, que é o TAF completo que tem, basicamente é o TAF que vocês já usam hoje. Então, é com todas as funcionalidades, com todos os itens de menu. Acontece. Então, o TAF completo é o que vocês têm hoje, né, com tudo que o produto já oferece. O fluxo de envio ele continua o mesmo como eu já comentei. Então eu tenho aqui do lado esquerdo, os RHs que integram o XML com o TAF, né? O TAF recebe esse XML, encaminha para o TSS recebe esse XML e encaminha para o governo. E em todo esse processo eu tenho o cliente monitorando os envios, tanto para o serviço do middleware reduzido quanto para o escopo completo do produto. Então, esse fluxo continua exatamente o mesmo. Seguindo aqui, agora vamos falar um pouquinho sobre quem pode utilizar o escopo reduzido e quem, aí pelo contexto de entrega, não pode. Então, o middleware ele pode ser utilizado quando? Né, aqui no quadrante da esquerda. O middleware ele pode ser utilizado quando eu utilizo o produto TAF apenas como mensageria para entrega do social. Então, o XML a ser enviado ao governo é totalmente preparado, né, consolidado dentro de minha linha de RH. É o que eu já comentei. Se eu tenho um XML que já sai da minha linha de RH pronto para a recepção do governo,
eu posso utilizar o Middleware só para fazer a transição daquela mensagem, eu não tenho que ter o TAF completo para consolidar. A consolidação de RPAs mais folhas será realizada pelos produtos de RH da TOTS, quando a folha e back-office forem da mesma linha. Isso é muito importante. Quando eu tenho situação de RPA, que é uma situação que a gente sabe que pode ser sazonal, né? Então, pode ser sazonal, por quê? Porque pode ter mês que eu tenha aquela situação, pode ter mês que eu não tenha aquela situação. Então, nos casos onde existir essa situação, se o cliente tiver uma situação de precisar juntar informações em algum período, e essas informações vierem de origens diferentes, de produtos diferentes, aí ele precisa ter o TAF completo para poder consolidar. A linha de RH não vai fazer essa consolidação para ele quando uma parte daquela informação vem de outros produtos. Agora, quando o cliente tiver back-office, por exemplo, no caso do RM, o cliente tem back-office RM, né, financeiro RM, fiscal RM e folha RM, aí sim o próprio RH consolida aquela informação no XML para enviar para o governo. Então, vocês aí poderiam, nesse contexto, utilizar o serviço do Middleware. Além disso, clientes que entregam RENF pelo TAF podem optar pelo serviço do Middleware, porém continuam com a necessidade de realizar a atualização completa da solução. Então, a gente sabe que hoje, né, o TAF, para a linha RM, por exemplo, ele entrega o RENF, além do E-Social. Então, você que já faz a entrega hoje do RENF pelo TAF, como o Middleware é um serviço simplificado, então a atualização até do TAF com ele se torna muito mais simples, né? Porém, se você tem ali o RENF que você faz a entrega, você continua com a necessidade de atualizar o produto como um todo para poder continuar atendendo o REINF, que tem uma complexidade ali, uma inteligência no TAF um pouco maior, de consolidação, de apuração e etc. Então, você precisa da atualização completa para poder manter essa obrigação. De qualquer forma, eu vou mostrar para vocês aqui na sequência um item de melhoria que nós já liberamos no mercado para direcionar essa questão aí de atualização do ambiente do TAF. Falando aqui um pouco do escopo completo, então quem pode optar pelo uso do TAF Full, né, que é o TAF completo? Quando eu possuo um back-office em sistemas diferentes, que é o que eu já comentei, você precisa utilizar o TAF completo para poder consolidar essas informações. Quando eu tenho sistemas não TOTOS além da folha, então se eu tenho um sistema não TOTOS além da folha com informações parciais ou totais, eu também, para entregar o social, né, obviamente, eu também preciso do TAF completo para consolidar esses dados. Por exemplo, se eu tenho um sistema de medicina terceiro, né, que é o terceiro item aqui, ó. Possuo sistemas TOTOS distintos para a entrega do MDT e folha de pagamento. Então, eu tenho uma parte do E-Social fora do meu RH. Então, eu preciso do TAF para poder consolidar isso de forma completa. Possuo qualquer cenário de consolidação além do escopo do Middleware, né, que foi o escopo que eu citei anteriormente. E um adendo aqui, qualquer cliente pode optar pela nova solução full do E-Social, com visões gerenciais de conferência, monitor de envio e retorno, painel com jornada do trabalhador, relatório de conferência, possibilidade de edição e inclusão de informações do E-Social de forma simplificada. Então, o que eu quero dizer com isso? Que todo cliente, mesmo que ele já tenha o TAF completo hoje e esteja no escopo do Middleware, é uma opção dele poder migrar para o Middleware ou não. Não é uma obrigatoriedade. Se eu me enquadro no cenário A, eu preciso ir para o Middleware. Ele pode optar, fica a critério de cada cliente avaliar o cenário. Se estiver encaixado no perfil do Middleware, ele pode adotar ou não por essa nova solução que foi desenvolvida aqui pela TOTOS. Evoluindo aqui um pouquinho, agora eu falei um pouco do escopo do projeto, então, né? O que nós fizemos ali para melhorar o produto, né? E eu vou comentar agora um pouco com vocês sobre as melhorias específicas do TAF completo, né? Que é o que a gente chamou de TAF Full. Então, eu vou mostrar para vocês agora o que nós estamos fazendo para evoluir a ferramenta e endereçar alguns problemas que foram levantados junto com o projeto de UX. Bom, quais problemas nós já solucionamos, né? Atualização complexa. Então, foi, né, uma das dores levantadas pelos clientes lá no projeto de UX foi a questão de ter uma atualização do TAF, até por não existir um conhecimento prévio da arquitetura e da tecnologia do produto, a questão de atualizar o ambiente é uma dor muito forte, né, que foi mapeado no projeto. Então, como que um cliente da linha RM, por exemplo, sabe de fato como atualizar o produto ali TAF, que tem uma arquitetura diferente do que ele está acostumado? Então, o que nós fizemos, né? Nós fizemos, e além disso, um ponto também bastante colocado foi a desincronização entre a expedição do RH, né, e no caso do RM, e a expedição do pacote do TAF, que podia gerar alguns erros nas integrações.
Então, isso já tem um processo aqui interno há mais de um ano que a gente está adotando, que é a liberação de pacotes acumulados. Então, todo mês tem um pacote acumulado da linha RM mais TAF. Então, a gente libera esse pacote acumulado, que é um pacote onde é realizado o que nós chamamos aqui internamente de War Room, né, que é uma sala de guerra, onde a gente junta todos os times de desenvolvimento da linha de produto, no caso RM mais TAF, para validar os cenários críticos do ambiente, validar alguns critérios de aceite que a gente coloca, para poder liberar aquela versão conjunta no mercado e gerar nenhum, né, o menor efeito colateral possível para os clientes. Então, já tem esse processo adotado há mais de um ano no mercado. Né? Além disso, a gente evoluiu aqui, colocou muita força na questão de automação de testes. Né? Então, hoje a gente já tem ali um percentual alto de automação, a gente já tem ali um percentual alto de automação, né, para conseguir cobrir o cenário de teste, principalmente os mais críticos que impedem a entrega ali do E-Social. Além disso, nós criamos uma ferramenta, né, que nós estamos chamando de atualizador do TAF, né, novo atualizador do TAF, que foi desenvolvido na plataforma .NET. Então, nós entendemos que para essa entrega, né, tinha mais sentido desenvolver algo na ferramenta .NET. Por quê? Porque é uma ferramenta que nós temos algumas facilidades com relação ao gerenciamento do sistema operacional, desse serviço, identificar se algo está em pé ou não, e como nós utilizaríamos isso no desenvolvimento, nós acabamos adotando essa tecnologia para desenvolver a ferramenta. Então, eu vou mostrar para vocês agora o que essa ferramenta faz, né? Então, tem um videozinho rolando, eu coloco ali atualizar produtos já instalados, né? Ele me pergunta qual linha de produto que eu utilizo, então eu marco ali RM, DataSul ou qualquer outra, se for o caso. Né? Cliente Proteus tem que usar um pacote de atualização paralelo, mas não é o caso aqui. Então, eu avanço e ele pergunta para mim, né, os termos de aceite, confirma comigo se eu fiz o backup do meu ambiente, né, que é para garantir a segurança, processo normal de backup. Ele já me lista automaticamente, isso é muito bacana, quais são os ambientes do TAF e do TSS instalados naquele servidor que eu estou executando. Então, ele já me traz, já me lista ali para eu poder marcar qual eu quero atualizar. Então, você pode ter lá 2 ambientes do TAF, por exemplo, um de homologação, outro de produção. Você pode marcar os dois e atualizar de forma paralela os 2 ambientes. Quando você faz a atualização, executando ali o próximo, o que ele está fazendo? Ele faz a atualização do produto como um todo. Então, ele atualiza binário, ele atualiza DBAccess, ele atualiza lib, ele atualiza repositório de dados, ele faz a atualização completa do TAF. Então, com uma wizard, né, vocês viram aqui, uma wizard que é um avançar, avançar, concluir, basicamente, só tem que colocar o usuário do TAF em determinado momento aqui da execução, usuário e senha do TAF, né, por uma questão de segurança, mas é um avançar, avançar, concluir, que no final você tem como resultado um ambiente do TAF atualizado para você poder utilizar o produto. Então, toda aquela questão de rodar o PDDistri, rodar as autocontidas, todo esse processo, essa rotina já faz pelo cliente. Então, a gente embarcou tudo o que é necessário para manter o produto atualizado em uma funcionalidade que você executa através de um atualizador desenvolvido em .NET, né, que é para ajudar nessa questão do conhecimento da arquitetura do produto. Então, isso direciona aquele problema com relação à atualização do ambiente. Algo bem bacana desse atualizador é que ele já está disponível. Nós liberamos ele na primeira semana agora de janeiro. Então, se vocês pegarem o último pacote do TAF do portal, vocês vão ver que o arquivo para atualizar o ambiente de vocês é um executável que já é esse atualizador. Então, não é mais aquele arquivo zip que você tinha que ficar fazendo troca de arquivos manuais. Você faz o download, você executa aqui um avançar, avançar, concluir e tem o seu ambiente atualizado com relação ao TAF. Tá? Então, é o que nós já liberamos no mercado. Esse material aqui, pessoal, já está disponível para vocês aí como PDF, se quiser fazer o download dele e acompanhar. Então, já está disponível e tem um link nele com relação à documentação que detalha um pouco melhor o processo, como que é executado, enfim. Vocês podem ficar à vontade para baixar e depois, né, tem muita informação aqui no PPT, vocês podem depois, alguma coisa pode deixar passar, mas está no material. Painéis de conferência do E-Social, né? Então, também o que foi muito pedido naquele projeto, né, de UX com vocês, clientes, foi a questão de ter uma interface um pouco melhor no produto com relação à usabilidade. Então, olha, não é muito usual, a telinha ali para fazer um filtro é muito complicado, criar algo mais simples, algo mais fácil.
né? E também ter visões ali de painéis de conferência para poder chegar no valor do imposto, do INSS e fundo de garantia principalmente, né? Até por conta do CTF Web. Então, o que que nós fizemos, né? Nós desenvolvemos nós estamos já, e aí é uma definição da própria TOTUS como um todo, nós utilizamos hoje uma tecnologia chamada Portinari, né? Que é baseada em Angular, e é uma linguagem open source, né? Que a TOTUS criou, né? Disponibilizou, e está disponível para qualquer desenvolvedor do mercado pode pegar e ajudar a TOTUS a evoluir. E a TOTUS, ela se baseia nessa linguagem hoje para todas as suas plataformas aqui dentro, inclusive RM, TAF, qualquer plataforma está indo para esse caminho do Portinari para trazer interfaces mais usuais, mais simples para os clientes. Né? Então, esse relatório que foi construído, né, esse painel que foi construído, ele já foi utilizando essa nova tecnologia chamada Portinari. Né? Então, basicamente, ele permite a conferência dos valores de INSS, parte funcionário e fundo de garantia. Essa questão da parte funcionário do INSS é porque hoje o relatório contempla só aquele desconto em folha do funcionário. Porém, quando a gente faz DCTF Web, tem a outra parte, né? Tem até uma parte do REINF, né, do INSS, e tem a parte de terceiros, enfim. Nós vamos, já está mapeado aqui, para agora no começo do ano, nós vamos implementar nesse relatório do TAP de INSS também a junção dos valores de INSS, do INSS e do REINF, e também essas questões de valor de terceiros, de GIRAT, etc., para poder chegar no valor total da DCTF Web e você poder ter um comparativo real entre o que foi calculado pela sua folha, né, por dentro aqui do produto, e o que o governo calculou para gerar a DCTF Web para identificar mais facilmente problemas ali de conferência. Nesse projeto, nesse contexto de projeto de social do futuro, foi derrubada uma barreira que existia de retorno do TAF para dentro dos RHs. Então, nesse momento, até esse momento que vocês usam hoje o produto, o TAF não podia consultar um dado do RH, né? Era só o RH que mandava informações para o TAF e recebia o retorno daquele envio. Agora, o TAF tem uma flexibilidade de poder buscar dentro do RH informações. Então, isso me permite o quê? Dentro dos meus relatórios, dos meus painéis, eu posso buscar informações que às vezes nem transitam pelo social, mas têm relevância para um contexto de relatório, eu posso buscar essa informação e trazer para dentro do produto. Então, isso é importante mencionar, porque agora a gente pode fazer isso. E tem um filtro nesse relatório que permite que você veja apenas o que está divergente, né? Então, se você tem uma divergência entre a sua folha e o governo, você pode filtrar só o que está divergente para poder saber aonde está essa diferença. Vou passar aqui rapidamente um vídeo já mostrando para vocês dentro do produto como é que funciona esses painéis. Então, eu vou lá em miscelânea, né? Social do... Isso aqui é a nova interface em Portinari que eu comentei. Então, repare que eu tenho o relatório de fundo de garantia, que é onde eu estou, de INSS, que é onde eu estou agora. Então, eu coloco ali o período, o estabelecimento eu posso listar. Né? Eu tenho mais filtros aqui por categoria, por matrícula, por CPF, lotação. Posso filtrar somente divergências, né? E aplico esse filtro. Quando eu aplico o filtro, né, ele tem a barrinha de processamento, foi de 0 a 100. Ele me traz aqui os cards, ali em cima os cards maiores, ó, com o valor de INSS do RH, o valor de INSS do TAF e o valor de INSS do governo. Então, você tem ali, você tem ali um comparativo. E aqui eu tenho individualizado por funcionário e os valores de INSS no envelope de pagamento dela, tanto da base quanto do valor RH. Então, eu tenho essa forma de conferir de forma analítica por funcionário, expor, né, do TAP, do RH e do governo. Eu posso conferir também essa diferença de valor aqui. Então, o texto do painel tinha a mesma regra para o funcionário, né? E aplicando o filtro limitar dos CARD, também totalizando TAF, RH e governo, para poder ver ali assim, o contexto que foram desenvolvidos, é justamente poder auxiliar nessa conferência.
Pessoal, estou vendo que está tendo bastante perguntas aqui, tá? Estou acompanhando. Assim que eu terminar a apresentação, as perguntas que vocês estão fazendo. Mas eu estou aqui acompanhando vocês. Pode continuar perguntando. Quem tiver dúvida, pode colocar que eu respondo assim que eu terminar. Mas voltando aqui para o que é o Portinari. Algo muito bacana é que isso já está disponível. Então, nesse mesmo pacote que eu comentei do atualizar de janeiro, agora, se você pegar esse pacote e atualizar o seu TAF com aquela versão, você já terá no seu essa funcionalidade do social do futuro disponibilizada. Os relatórios de fundo de garantia de INSS, agora de corte atualizou o ambiente, você já consegue gerar os valores. Já existe hoje no TAF, isso já existe desde janeiro de 2019 no mercado, uma funcionalidade que deixa basicamente o processo do TAF transparente. Então, o que acontece? Você pode configurar para que os processos de envio e retorno do governo fiquem transparentes dentro do TAF. Então, por exemplo, em RM, eu estou lá naquele monitor do RM que vocês têm na folha, né? Vocês trabalham naquele monitor e quando vocês fazem o envio para o TAF de um XML, quando ele cai na fila do TAF, mais tecnicamente, quando cai lá na TAF ST2, ele já vai direto, né, o TAF já pega automaticamente, identifica que caiu alguma coisa ali, integra para dentro do TAF, transmite para o governo e volta para o seu RH. Então, o seu usuário, pelo próprio monitor do RH, ele consegue monitorar os envios. Ele não precisa sair do RH, acessar o TAF, integrar, transmitir, não. Ele pode deixar o processo do TAP transparente e ele monitora os envios somente pelo monitor do RH. Então, essa é uma funcionalidade que já está no mercado hoje e que vocês podem utilizar caso tenham interesse nesse processo, né? Para endereçar essa questão de deixar o processo um pouco mais automático. O usuário se preocupa em fazer as conferências e o fechamento da folha e o envio para o social, mas não fica controlando de fato ali o envio manual de cada informação. Bom, falando um pouco de visão gerencial robusta, né? Então, como vocês já viram, né, já comentei que o Portinari é a linguagem que nós estamos usando para endereçar a questão de usabilidade da TOTS como um todo. Essa foto que vocês estão vendo é um protótipo, né? Por isso que tem algumas nomenclaturas ali que não estão corretas, porque é uma questão de protótipo mesmo, mas é um protótipo do novo monitor do TAF. Então, aquele monitor de envio que vocês têm hoje, na verdade, ele já está, na verdade, sendo construído nesse formato aqui. Então, como que ele funciona? Tem os filtros ali no canto superior, né? Tem os filtros por filial, competência, status e etc. E eu tenho os cards onde eu posso aplicar os filtros ali por status do evento. Então, eu quero somente ver eventos aguardando o governo, rejeitados, com sucesso, né? Excluídos, eu posso aplicar os filtros que eu quiser. E aqueles cards maiores embaixo do evento, eles vão sendo atualizados de acordo com o filtro que eu apliquei. Se eu pegar o exemplo do evento S1010 ali, o terceiro card, ele me fala que eu tenho um total ali, que no caso está 50, e eu tenho ali os status, ó, 40 pendentes de envio, aguardando o governo 20, rejeitados 8, sucesso 10, etc. São todos links. Então, se eu clicar ali em pendente de envio no 40, ele vai me direcionar para uma tela onde eu tenho todos os meus eventos de rubrica que estão pendentes de envio para o governo, para que eu possa verificar, fazer edição, ou então conferir, ou efetivamente fazer o envio para o governo. Então, o novo monitor do E-Social, que será liberado no TAFIFU, ele será nesse formato aqui, nesse modelo que vocês estão vendo. Então, ele permite que o usuário monitore envio, ele possui cards com a quantidade de registros, né, como já falei, ele mostra detalhes de cada evento de acordo com os filtros, então o usuário pode clicar no link de cada evento para ter um detalhe. Um ponto bacana também é que será possível favoritar os eventos para o usuário, né? Então, o usuário Rodrigo, ele é o responsável pela entrega da folha e do afastamento. Então, você pode favoritar esses dois eventos e só esses dois eventos ficam em primeiro no card, né, na tela. Então, ele tem a prioridade porque eu trabalho com aqueles eventos. Né? E todo o controle de perfil de acesso será respeitado para visualizar os dados. Então, terá uma forma do usuário configurar um perfil de acesso e falar, olha, o usuário Rodrigo não tem acesso ao card da folha, por exemplo. Então, o Rodrigo, quando logar, o card da folha para ele não será apresentado, porque ele não tem acesso àquela informação. O botão transmitir, ele pode ficar disponível ou não de acordo com o perfil de acesso. Então, você pode, por exemplo, definir que o seu usuário, ele vai ser um usuário que somente vamos pensar um funcionário real aqui. Eu não quero que o meu usuário tenha o trabalho de ficar fazendo as integrações e envios para o governo. Então, eu quero que ele trabalhe lá no RM com a informação, né, apurando ali o
o RH, fechando o período, fazendo o envio para o governo. Legal, só que ele tem que monitorar esse envio. Então, esse painel, você não quer que ele tenha a opção de transmitir. Então, o botão transmitir pode vir ali desabilitado. Ele não vai ter a opção de transmitir. Ele vai usar o monitor simplesmente para monitorar o tráfego de informações de fato entre a ponta do RH e o governo. Então, ele fica monitorando. Ah, beleza, caiu um aqui na fila agora, o TAF mandou para o governo, voltou. Teve uma rejeição, deixa eu avaliar o que, que é. Então, ele fica monitorando sem, de fato, ter que transmitir aqueles eventos. É uma possibilidade que você pode colocar na sua empresa, né, para o seu usuário, ou deixar como responsabilidade do usuário de RH fazer esses envios, como a maioria dos clientes utilizam hoje o produto. Informação importante é, esse monitor já está em fase final de desenvolvimento. Ele já está em fase final de desenvolvimento e já está indo para a esteira de teste. Então, ele está previsto para ser liberado ao mercado em março de 2020. Ou seja, nossa expectativa é que em março de 2020, no pacote acumulado do TAF que sairá, esse monitor já estará contemplado para vocês poderem utilizar dentro do produto. Então, não é algo que está somente no planejamento, já está em execução em uma fase adiantada. Então, o atualizador já saiu, os relatórios já saíram, né, que eu mostrei, a questão do processo automático já saiu e o monitor está para sair agora no mês de março. Outro ponto também bacana foi a questão do painel do trabalhador. O que vocês pediram, os clientes pediram no projeto? Olha, nós queremos ter uma visão do trabalhador dentro do E-Social. Então, quero ver ali uma linha do tempo dele, desde quando ele foi admitido, desde quando ele entrou no E-Social, até a foto atual. Então, entrou em janeiro, teve 2 alterações contratuais em fevereiro, teve um afastamento em março, enfim, teve uma alteração contratual em abril, e por aí vai. Então, você tem uma linha do tempo do funcionário para saber, de fato, o que aconteceu com ele no decorrer dos meses. Aqui no print, vocês podem ver que tem ali, né, o João da Silva, né, um perfil de um usuário. Eu tenho ali a filial dele de São Paulo. No caso aqui, só tem uma filial. Se tivesse duas, ia ter filial São Paulo, filial Minas, filial Rio. E nessa filial de São Paulo, a situação dele é afastado. Ou seja, ele está afastado no E-Social, né? E eu tenho todo o histórico embaixo ali, deixa eu passar mais um print, fica mais claro. Eu tenho todo o histórico dele embaixo do que aconteceu com ele. Então, por período, né, e por evento, eu tenho ali em março, teve um 12/10, outro 12/10, eu consigo ver mês a mês o que foi acontecendo com aquele trabalhador no que tange aos envios ali do E-Social. Né? Os cards ali, assim como no monitor e no relatório, são filtros. Então, conforme você for navegando entre os filtros, ele vai aplicando na linha do tempo abaixo. Né? Só quero ver as alterações contratuais do funcionário João. Você pode clicar ali e ele vai aplicando o filtro abaixo. Tá? Então, esse é o painel do trabalhador que nós vamos liberar também no produto. Bom, a reformulação dos cadastros. Né? A ideia, isso é bastante importante eu colocar, a nossa ideia é, todo o TAF hoje, todo o produto que vocês têm, ele vai ser convertido para esse modelo aqui, que é o Portinari, para essa arquitetura nova que eu já comentei. Inclusive os cadastros. Então, aqui eu estou falando do cadastro de rubrica, né, o exemplo, mas o cadastro da folha, o cadastro do trabalhador, todos os cadastros serão convertidos para esse modelinho que vocês estão vendo. E o que me permite converter para esse modelo? Por exemplo, além dos cards ali de filtro que eu já expliquei, né, nos outros eventos, e poder criar um novo item, editar ou excluir, eu tenho a possibilidade de fazer transmissões pelo cadastro. Então, eu posso vir aqui no 1010 e marcar aquela rubrica 103 e fazer a transmissão dela direto do meu cadastro de rubrica para o governo, sem precisar utilizar só o monitor de envio para fazer essa entrega. Então, a gente consegue hoje flexibilizar esse envio de forma analítica, sem que o usuário tenha que sempre passar pelo monitor. Além de poder consultar os erros por aqui, né, quando teve uma rejeição, então ele tem dentro do cadastro do evento, do E-Social, uma foto de fato de todas as transmissões e os envios que ele já fez. Bom, então todo o cadastro vai ser reformulado em cima disso. E o que eu ia falar que é bem importante é que a gente só vai tirar do menu, né, deixar obsoleta a rotina que tem hoje, depois de um determinado tempo de maturação da nova, justamente para não criar nenhum tipo de impacto na operação de entrega de vocês. Como a base de dados será a mesma, a gente não está aqui falando de base de dados, não estamos reprocessando, refazendo a base de dados, não terá problema. Você pode utilizar os dois cadastros, caso tenha previsto um inconveniente em um, você tem um outro para trabalhar. Depois de um tempo de maturação, esse cadastro novo fica como vigente e o antigo que vocês usam hoje passa a ser obsoleto. Essa é a nossa ideia. Bom, aqui, pessoal, é uma simulação da transmissão de eventos.
Então, por exemplo, aqui está simulando que está enviando o evento de tabela de rubrica e afastamento temporário. Então, ele está enviando o evento de rubrica, né, enviado o evento de rubrica, já acabou, e enviando o afastamento temporário. Ele vai te mostrando para dar para o cliente ali uma ideia, né, um acompanhamento real do que está acontecendo por trás do produto, para que ele não fique só com uma barrinha de processamento sem saber de fato o que está acontecendo por baixo. E por fim, pessoal, eu tenho aqui a tela de detalhes do erro, né? Um ponto também que foi bastante pedido na época foi a questão de dar autonomia para o meu usuário. Então, eu quero que o meu usuário ele tenha autonomia para corrigir um erro. Então, se eu tenho um erro que tem uma ação do usuário, por exemplo, valide se o conteúdo do campo A está de acordo com o conteúdo do campo B, ou está dentro dos códigos tais, 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 que é o que o governo aceita nessa condição. Então, eu consigo passar para o usuário uma instrução para que ele tome alguma ação sem depender da área de TI, que era uma dor muito forte, né? Uma dor muito forte da dependência hoje. Então, a ideia aqui é, um erro sendo do governo, sendo do produto, a gente orientar o usuário mesmo a corrigir aquele problema quando ele tiver algum tipo de ação. Né? Então, a ideia aqui é dar essa visão e essa oportunidade para o usuário poder atuar nas inconsistências, né? Olá, pessoal. Meu nome é Mariana. Faço parte da equipe de desenvolvimento do e-social da linha RM. E hoje a gente vai falar uma parte, tá, do projeto do e-social do futuro, no que tange aí a ativação do Midway, tá, na parte da linha RM. Nossa agenda, a gente vai falar sobre as premissas, tá, para poder fazer essa ativação aqui do lado do RM. Eu vou fazer uma demonstração sobre o processo da ativação. Vou mostrar também as questões de parametrização e tudo que a gente trouxe de novo junto com o middleware, tá? Cá para o lado da linha RM, o que fica sendo obsoleto em relação às funcionalidades que deixam de ser usadas, em relação a relatórios também, e o que virá pela frente, tá? Premissas. Inicialmente, tá? Em nada muda a instalação do TAF, do RM, o usuário vai fazer a atualização quando a gente fizer a disponibilização dos pacotes, tá? E o usuário continua aí fazendo a instalação, assim como o Rodrigo já apresentou anteriormente, né? Do TAF com o novo instalador, e do RM nada muda. Outra premissa que a gente tem é a questão da consolidação, tá? Então, primeiro, não deve utilizar o TAF, tá, como consolidador de eventos, tá? Então, como o Rodrigo já informou, aquele cliente que utiliza uma parte do RM e utiliza o back-office de outras linhas e precisa lá do TAF para fazer a consolidação desses eventos, né? É indicado que ele continue fazendo a utilização do TAF full e não faça essa ativação do middleware, tá? Uma outra premissa para poder começar a utilizar o middleware é a questão dos status. A gente vai fazer uma verificação na fila de eventos, cá do lado do RM, tá? Se existem status 3, que seria o enviado TAF, ou status 4. Isso porque, se por acaso, cá do lado do RM, você fez alguma envio, foi para o TAF e ainda não teve retorno ou do TAF ou do governo, você ainda não sabe se de fato qual que foi o fim daquele evento, daquele XML que você chegou a enviar. Então, a gente precisa, do lado de cá do RM, ter essa informação atualizada para a gente poder fazer a ativação do middleware, tá? Eu vou mostrar para vocês uma mensagem que vai dar, caso, tá? Não possuir esses dois estados aí na sua fila de eventos, a gente não vai permitir até que você faça, né, a atualização aí desses eventos cá do lado do RM. Uma outra premissa também que a gente, na verdade, não vai impedir a ativação do middleware, mas a gente aconselha e indica que seja feito, é fazer a atualização do recibo de entrega desses eventos. Esse recibo é o número de protocolo que o governo fala que, olha, recebi ok o seu evento. Então, esse evento está confirmado o recebimento lá pelo governo, e aí a gente passa a gravar essas informações aqui do lado do RM.
Se você não possuir, a gente tem uma funcionalidade aí que vai no TAF e faz a atualização desses números, desses recibos de entrega. Então, vou fazer aqui para vocês a demonstração no sistema mesmo, para vocês verem como que vai ser simples e vai funcionar passar a utilizar o Middle, tá? Antes de fazer essa demonstração, eu só quero enfatizar que atualmente esse processo ele é irreversível, tá? Uma vez ativado o Middle, né, não é possível reverter esse uso dele através do sistema. Além disso, essa funcionalidade ela pode ser utilizada também por coligada, ou seja, poderá utilizar, né, o Middle apenas nas coligadas que são compatíveis para o uso, tá? Vou acessar o sistema aqui, já está até aqui aberto. Cá no RM, a gente vai disponibilizar, quando liberar esse pacote para o mercado, cá em outros processos, na guia e-social, um menu ativar integração com o Middle. Inicialmente, ele vai ser desabilitado, né? Basta você dar a permissão para o seu perfil do usuário. Acessando aqui, vai vir uma tela com a descrição do processo, tá? Ele fala lá que é o processo de ativar a integração, fala que é aconselhável, primeiramente, fazer em uma base de teste, tá? Porque esse processo é irreversível, e fala dessas 3 premissas que eu falei, tá? Não utilizar o TAF para consolidação dos eventos, não ter na fila de eventos pendências de retorno do TAF ou do governo, e ter realizado aí a atualização do recibo de entrega, tá? Vou avançar a tela e essa é a única tela que tem que ser preenchida. Então, aqui, quando for liberado lá o Middle, você vai fazer a atualização lá do seu ambiente, do servidor do TAF, e ele vai criar um novo serviço lá, e aí você vai colocar o endereço desse servidor e a porta. É um serviço do Middle, tá? Aí eu vou preencher aqui com o endereço do meu servidor, que no caso aqui é um ambiente de teste, já está atualizado lá. Aqui eu vou colocar a porta que está parametrizada o Middle. O meu usuário, tá, de acesso lá ao TAF, a senha. Aqui eu vou colocar a porta do TSS. Essa porta, ela vai ser a mesma porta que a gente parametriza, tá? Quando vai lá no wizard de configuração do TAF para poder, né, nas configurações iniciais lá. Então, no seu ambiente, você vai acessar lá os arquivos de configuração e identificar qual que vai ser a URL do web service aqui do TSS. E vou colocar aqui também a porta do TSS. A gente passa agora, nesse momento, a enviar também as informações do meu certificado digital. Vou selecionar o certificado digital, ele é os mesmos que são aceitos pelo wizard de configuração lá do TCS. Vou colocar a senha do meu certificado. Aqui embaixo eu vou ter o número de inscrição do transmissor, no caso de você trabalhar com outorga, né? No caso que você é um CNPJ e transmite por outro, né? E aqui embaixo eu vou ter os identificadores das tabelas de rúbrica, tá? Que são utilizadas pelo TAF. Essas informações vocês podem buscar lá no TAF, no cadastro de rúbrica, que vai ser exatamente o identificador da tabela de rúbrica, ou até mesmo no portal do e-social, acessando ou um 1200 ou um 1010 enviado, vai ter essa informação de identificação da tabela de rúbrica. Isso porque, antigamente, desde o início, né, a gente mandava inicialmente o código da coligada nesse campo, que é a identificação da tabela de rúbrica, e lá no TAF ele fazia um depare, então ele criava um novo código para poder transmitir, porque ele desmontava o XML que a gente mandava e gerava um novo para poder transmitir ao governo.
Agora, não existe mais o processamento de dados lá no TAF. A partir do momento que a gente fazer a ativação do middleware, a gente corta esse laço, né, de persistências de dados lá no TAF. E o middleware ele passa a ser apenas, no caso, um serviço que vai pegar o XML que a gente mandar para ele, entregar para o TSS, para assim o TSS transmitir ao governo. E isso de forma muito transparente para o usuário, tá? Só mostrar para vocês aqui uma mensagem. Se eu vou avançar, ele vai me falar aqui que, em caso de migração, é necessário informar o identificador da tabela, mas não é obrigatório nesse momento, tá? Então, eu vou deixar aqui sem informar, posso depois, através das parametrizações que eu vou passar para vocês, mostrar para vocês, vir informar esse campo aqui, tá? Vou deixar como sim. Antes de executar aqui, só vou mostrar para vocês uma situação aqui, um exemplo, tá? Suponha que eu tivesse o status 3 ou 4 na fila, tá? Ao executar aquele processo, me apresentaria uma mensagem falando que não é possível porque existem eventos com pendência de retorno, tá? Uma outra situação é se eu não tiver atualizado o número do recibo. Ele vai executar o processo, porém, ele vai falar que tem evento na nossa fila de eventos que não tem o recibo de entrega do e-social. E aí, por que a gente precisa desse número de recibo? Porque vai ter momentos que a gente precisa retificar algum evento e agora a gente passa a mandar o número do recibo dentro do nosso XML aqui, que a gente vai gerar, no caso de retificação. Então, a gente precisa desse número aqui, tá? Então, ele vai aconselhar o seguinte, olha, eu ativei o middleware, porém, você precisa aí fazer a atualização desses recibos de entrega. É interessante que você faça isso, caso você precise fazer alguma retificação futuramente, tá? Voltando aqui no RM, eu vou executar o processo. E foi essa a mensagem que ele deu lá, ó. Ele executou com ressalvas, falando que foi, no caso, na minha fila aqui, na minha base de teste, tem eventos lá que não tem o recibo, tá? Se eu quiser agora fazer essa atualização desses recibos, eu posso vir aqui em outros processos e executar este processo aqui, ó, atualizar recibo entrega social. Esse processo ele vai lá no TAF, busca o número dos eventos que já foram transmitidos, estão lá com status 10, e atualiza o número de recibo aqui do lado do RM, ok? Fiz a ativação do middleware, vou acessar de novo o meu sistema, só para ele poder atualizar aqui os meus menus, tá? O que mudou em relação à parametrização? Eu vou vir cá em configurações, parametrizador, vou avançar. Nos parâmetros aqui do e-social, configurações gerais. Ele continua aqui com essa aba, a gente não optou por não remover ela, ela permanece, só que uma vez que eu tiver utilizando integração com o middleware, ele já ignora essa aba aqui para poder fazer a conexão, tá? Ele passa a utilizar aqui a integração com o middleware. O que é essa tela? Essa tela é basicamente todas as informações que eu preenchi lá na hora de fazer essa ativação, tá? É necessário executar o processo, tá? Porque ele vai preencher um parâmetro interno de utilização do middleware, tá? Que é esse parâmetro aqui, ó. E ele não vai ficar disponível para poder desmarcar. Como eu disse, né, é um processo no momento irreversível e se eu precisar trocar qualquer informação em relação ao servidor, porta, ou, por exemplo, eu preciso atualizar o meu certificado, porque venceu ou expirou, eu venho aqui nessa tela de parametrização e vou passar a preencher esses dados novos, tá? Aqui também tem uma abinha que é outros parâmetros. O que são esses outros parâmetros? Eu vou colocar aqui o identificador da tabela de rúbricas utilizadas para o TAF. Isso aqui só precisa ser preenchido se em algum momento eu utilizei o TAF para transmissão, tá? Se for, estou
migrando agora, é a primeira vez que eu vou usar o RM, eu vou optar pelo Midway, eu não tenho necessidade de colocar informação aqui. Outro parâmetro é desativar a predecessão de envio de eventos. Essa cronologia e predecessão, tá, que a gente trabalha, ela vai ser básica no nível dos eventos. Quando eu enviar um lote, por exemplo, todos os eventos será feita uma ordenação interna durante esse envio, tá? Um exemplo, por exemplo, se eu tentar enviar um 2200, eu vou acessar aqui, só para mostrar para vocês. Aqui na minha fila de eventos, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, dois eventos, 2200, que é uma admissão do funcionário, e um 2206, tá? Vou selecionar o 2206, sendo que ele deveria, cronologicamente, ser enviado após o 2200. Se eu tentar enviar esse XML, ele vai me deu o erro e vai me dar uma mensagem falando, erro de predecessão, enviar esse evento. É necessário enviar primeiramente a admissão do funcionário. Ah, mas eu não quero trabalhar com essa cronologia ou predecessão. Ok, você vai ir lá no parametrizador e vai marcar esse parâmetro que eu acabei de falar para vocês, aqui nos parâmetros aqui de integração com o Midway, falando que eu não quero, eu vou desativar essa predecessão. Aí ele passa a não validar essa predecessão, tá? Essas predecessões, por exemplo, vai ser no caso de 2206 ou qualquer outro evento de funcionário, se o meu 2200 ainda estiver gerado, pendente, ou com erro de geração aqui na fila de eventos, tá? Se não existiu o 2200, às vezes, por exemplo, é uma empresa que veio de um legado, tá? Então, eu não tenho 2200 aqui na minha fila de eventos. Aí, beleza, a gente não vai validar. Mas se tiver aqui pendente com status 0, 1 ou 2, aí a gente faz essa validação. Essa validação também ela passa a ser feita a nível de folha de pagamento e ao nível de tabelas, tá? Então, se eu tentar mandar um 1005, um 1010, um 1010 e ainda não enviei o S1000, que é o cadastramento da empresa, então ele vai dar o erro também, ok? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que fica o envio, tá? Eu já tenho aqui o exemplo, né, de uma admissão que está gerada. Eu vou mandar agora o 2200. Selecionei o 2200, vou enviar. Pronto, eu estou utilizando o Midway e foi enviado. O que eu preciso fazer agora? É muito simples. Eu preciso simplesmente selecionar e atualizar o status. Pronto, atualizou o status e o governo aceitou o meu evento. Não existe mais a necessidade de você acessar o TAF e rodar todos os processamentos. Se você estiver elegível para utilizar o Midway, você pode facilitar, simplificar o envio aí dos seus eventos para o e-social. Agora, supondo que isso foi uma coisa que a gente trouxe para poder facilitar, e isso vai funcionar tanto no nível de fila de eventos, tá? Quanto também se eu tiver que enviar as informações em lote. Que aí agora eu tenho aqui o enviar XML, atualizar status, continuar as mesmas informações, tá? De forma geral, tá? Uma outra coisa que mudou agora é a integração com back-office. Supondo, tá, que eu tenho um cliente fornecedor, no caso, o nosso cliente que utiliza, o nosso cliente que vai utilizar integração com o nosso back-office, tá? Eu tenho aqui um autônomo, que ele tem uma categoria 701, ele possui aqui um lançamento, tá? Atualmente, e ele também é funcionário de categoria 101 na minha folha de pagamento. Ele tem os lançamentos dele aqui. E esse mesmo autônomo, ele é também funcionário. O que a gente faz atualmente? Deixa eu abrir aqui o cadastro de funcionários.
O que que ele é, no caso, esse funcionário 2 aqui, ó, ele tem o mesmo CPF como cliente fornecedor e o mesmo CPF como funcionário. O que que a gente faz atualmente sem a utilização do Midway? A gente vai enviar 2 XML de folha de pagamento, que é o 1200, para o TAF. Chegando lá, o TAF vai consolidar esses 2 XMLs e transmitir ao governo. A partir do momento que eu utilizo o Midway, tá? Na hora que eu for fazer a geração de XML dos eventos periódicos, eu já não tenho mais aqui um parâmetro que era gerar para os autônomos, tá? Esse parâmetro ele fica interno e ele já vai fixamente, sempre que você possuir um lançamento dentro do mês de competência, ele vai gerar esses eventos 1200, 1210 para esses funcionários, tá? Só que agora, em vez da gente gerar 2 XMLs de 1200, a gente passa a gerar apenas um. No caso, esse aqui é o funcionário que eu dei como exemplo, tá? Então, eu tenho um funcionário aqui que é na categoria 101, que é um funcionário de categoria geral, e eu tenho aqui o meu autônomo aqui, que é a categoria 701, ok? Só que o que acontece? Fixamente, né, atualmente, a gente manda o número do período 1 como fixo para todo lançamento de autônomos, tá? A gente precisa utilizar, a gente indica, tá? Que quando você for fazer, se você possuir essa situação, é necessário você ter 2 parametrizações. A primeira aqui no parametrizador do e-social. Em configurações gerais 5 de 5, nesse caso, você vai precisar considerar prefixo do período do funcionário apenas a partir dessa competência, né? Precisa utilizar esse parâmetro. E dentro do cadastro do funcionário, ou do cliente fornecedor, que a gente vai disponibilizar depois, a gente precisa preencher esse prefixo. Esse prefixo ele fica aqui dentro do cadastro de funcionários, na aba parâmetros, que é esse campo aqui, ó, prefixo, período e social, tá? Para que isso? Para quando eu gerar o XML, a informação do IDE DMDev, aqui, ó, para o autônomo ele ficou como 1 e para o meu funcionário de categoria geral 101, ele ficou com o prefixo aqui depois do número do período de folha dele. Isso só se acontecer coincidência de você fizer lançamentos, né? Se você for fazer lançamentos para o período 1 desses funcionários, tá? Isso aí é uma coisa que a gente indica, né, utilizar. Outra informação para passar para vocês em relação ao que mudou é que a gente agora passa a ter o processo de limpeza. Aqui, ó, limpar no menu e-social, outros processos, limpar base de produção restrita e-social. O que que ele faz, tá? Esse processo aqui fala na mensagem, ó, executando este processo, será enviado um comando para o ambiente de produção restrita do e-social, excluindo todos os eventos já enviados, tá? Independente de você estar na base de produção, ou de homologação, ou de produção restrita, tá? Se você executar esse processo e confirmar, a gente vai mandar um comando para o ambiente do governo e lá ele vai apagar todos os eventos que você vai zerar, vai limpar a sua base, excluindo todos os eventos que você já enviou para a produção restrita, que é o ambiente de teste, né? Que você, como cliente, pode fazer teste lá junto com o governo, tá? Aqui eu não vou executar, não. Outra informação, tá, que mudou foram algumas funcionalidades que se tornaram obsoletas. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Porque depois que eu ativei o Midway, já não fica mais disponível esses menus, que seria o painel de inconsistências hatch, tá? Ele lista aí as inconsistências existentes no TAF que foram retornadas pelo hatch depois que você transmitiu os eventos. Como não existe mais consistência da base de dados no TAF e a gente passa a guardar todas essas informações de rejeição, cá do lado do RM, não justifica mais ter essa funcionalidade.
assim como integridade do RM-TAF também, que ele apoia aí na identificação de possíveis divergências entre conteúdos de campos nas duas bases. Então, como a gente não vai gravar mais informações lá no banco de dados, né, na base de dados do TAF, quando você utilizar o Midway, então não justifica mais manter essa funcionalidade. Cá no RM, mas vamos supor que eu tive lá um evento que foi rejeitado pelo governo, tá? Agora eu vou gravar aqui do lado do RM, eu vou pegar aqui um evento, por exemplo, que foi rejeitado, tá? Aqui, ó, tá como 9, status 9, rejeitado RET. Aqui nos erros de integração, eu vou ter a informação do porquê que ele foi rejeitado, tá? Então, nesse exemplo aqui, ele tem exatamente a descrição conforme o governo retornou. Outra informação também são os meus eventos de folhas de pagamento, tá? Os eventos da folha do E-Social, esse funcionário aqui que eu transmiti, eu passo a ter aqui, nos eventos periódicos, no retorno da integração, os meus eventos 5001, 5002, 5003, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem, que é exatamente o XML de retorno que o governo né, dá depois que ele aceita aquela folha de pagamento que você chegou a enviar, tá? Se for um evento 1295, 1299, ele também guarda a mesma informação aqui no retorno da integração. Aqui com os retornos do 5011, 5012, 5013, ok? Dessa forma, tá? A gente passa a ter esses retornos gravados aqui do lado do RM, tá? Outras informações, tá? Outra evolução que a gente teve os relatórios de conferência, tá? De INSS ou FGTS que está disponível no momento, tá? Quando eu clico aqui, a visão que a gente vai ter é a mesma que o Rodrigo já mostrou lá em relação à conferência, tá? Quando eu fizer a chamada desses relatórios, a gente vai disparar alguns serviços e vai mostrar numa tela, tá? Que vai ser uma tela unificada entre as linhas e teremos a mesma visão, tá? Deixa eu gerar um aqui, que eu vou colocar aqui, por exemplo, um período, tá? Um filtro. Como o Rodrigo já mencionou, eu posso ter aqui filtros de estabelecimentos, posso listar somente as divergências, tá? Ou fazer a busca avançada aqui, como ele já mostrou. Quando eu aplico o filtro, tá? Ele vai ter aqui uma barra de processos. E quando ele chegar à conclusão, isso numa visão dentro do RM, tá, pessoal? Eu vou ter aqui qual que foi o valor do INSS no RH, isso aqui ele vai me chamar, ele vai chamar para a gente, né? O mesmo cálculo que a gente faz para poder mandar gerar o 1200, no caso aqui de INSS, e o INSS aqui do valor que foi retornado pelo governo. Nesse caso aqui de valor retornado pelo governo, ele vai lá na nossa fila de eventos. Eu não tenho aqui agora, né, dos eventos da Folha aqui, agora eu tenho o retorno da integração. Então, eu já pego a informação daqui e vou mostrar no meu relatório de conferência aqui do E-Social, tá? Se eu abrir, ele vai destrinchar para mim o que é base, o que foi calculado como base no RM, o que foi retornado como base pelo governo, o que foi calculado de desconto de INSS aqui no RH e o que foi calculado de desconto pelo governo, tá? E mais embaixo eu tenho aqui um destrinchamento aqui pelos funcionários. Se eu quiser ver, né, os meus funcionários, eu clico, né, na informação, vai vir aqui os dados do funcionário e os valores, os mesmos valores, só que detalhado por funcionário. Aí eu mostrei os relatórios. Então, em relação ao futuro, tá? Aqui a gente vai fazer uma liberação para o mercado nas versões 12.1.26 ou superiores, tá? A gente está com clientes pilotos desde dezembro até antes, tá? Que a gente tem feito testes. Um dos nossos clientes aí foi a usina Alto Alegre, tá? Aí tem um depoimento
em relação ao trabalho que a gente fez. Agora, em janeiro e fevereiro, a gente vai trabalhar com clientes assistidos, tá? Quem são esses clientes assistidos, tá? Os clientes pilotos, né, na verdade, que já, inclusive, a usina Alto Alegre já entrou em produção esse mês de janeiro. Esses clientes, agora, já falando dos clientes assistidos, que vão entrar agora janeiro e fevereiro, eles vão a gente vai liberar, tá, de forma controlada para esses clientes. Se você quiser ser um cliente assistido do Miller, vai ser necessário você abrir um ticket com a nossa área de suporte, tá, para a sua linha. E nesse ticket você deve informar aí o nome de contato do responsável, o próprio contato, né, um telefone de contatos, caso a gente precisar fazer um contato com vocês, e o CNPJ aí da empresa que quer participar como piloto, aliás, como cliente assistido, tá? Que vão ser, né, uma quantidade mais controlada aí nesse mês de janeiro e fevereiro, até mesmo para a gente poder, em março, liberar para todos os clientes, tá? Que é uma previsão de liberação aí em março desse ano, liberar para todos os clientes de forma mais assertiva, tá? Com maior qualidade para o mercado. De futuro, tá? O que que vem pela frente? A gente vai fazer, né? Tem um projeto, né, em relação à edição de XML para alterações pontuais em situações específicas, tá? Que o usuário vai fazer a edição, né, diretamente no XML. E evolução de relatórios. Relatórios é uma coisa que, né, a gente pode sempre melhorar, até mesmo para poder trazer informações, né, mais reais e mais precisas e interessantes aí para o usuário, para a empresa.